Muito se falava sobre uma chácara onde tinha um homem muito mau, que ele corria atrás das crianças que entravam ali para roubar mexerica. E pior, as pessoas falavam que aquele homem pegava as crianças para cozinhar e depois dava para os porcos. Claro que era tudo mentira, claro, mas as crianças ficavam com medo. Algumas, mais corajosas, ainda passavam por baixo da cerca em época de mexerica, entravam lá, pegavam alguma e saíam correndo. Não ficava muito tempo lá dentro não. Vai que o homem aparecesse, né? Vai saber se ele ia mesmo cozinhar as crianças. Não existia realmente uma pessoa com uma maldade tão grande assim no coração. O homem era mau, era ruim. Ele não gostava de ficar atender as crianças da cerca que passavam pedir mexerica. Então as crianças acabavam entrando lá para tomar posse daquilo que o homem não daria a elas. Uma certa noite, um casal passou por ali e a mulher falou que queria chupar a mexerica. Ela estava grávida e estava com vontade. E o rapaz falou: espera aí que eu vou pular ali a cerca. Tem um lugar ali embaixo que é mais fácil. Tem um galho de uma árvore, eu seguro nele e passo por cima da cerca, pego a mexerica e a gente vai embora daqui. E a mulher falava: mas é perigoso, o homem é ruim. Você nunca ouviu aquela história lá? Que ele pega a criança e cozinha para dar para os cachorros, para dar para os porcos. Ela falou: não, isso aí é mentira, isso aí é tudo invenção. Não tem nada disso não. Eles acham que o homem vai fazer isso. Se fizesse isso mesmo, ele já estava preso faz muito tempo. Já teria ido para cadeira elétrica. Mesmo que no Brasil não tenha essa pena de morte, mas a própria população teria dado um jeito nele. O homem pulou a cerca, entrou pegar a mexerica. E ele foi mais profundo, porque na beira da cerca já tinham sido colhidas todas. Ele foi lá pro meio do mexerical e começou a ouvir um barulho. Um ruído de alguns passos que estavam chegando perto dele e rosnados. Ele ficou pensando: deve ser algum cachorro. Eu preciso não fazer barulho. Preciso tomar cuidado. Eu já peguei algumas mexericas. Deixa eu sair daqui. Deixa eu voltar lá pra rua. Quando ele se voltou na direção e no caminho de volta para a rua, ele deu de cara com um animal que estava perto dele ali. Ele não sabia o que era. Parecia um cachorro grande que estava em pé perto dele. E o cachorro estava com os olhos bem vermelhos. Tinha luz bem forte da lua cheia, iluminando bem o meio daqueles pés de mexerica. E ele viu quando aquele animal levantou os braços e estava vindo para cima dele. O homem deu um grito e saiu correndo. Ele jogou até as mexericas que ele tinha pego para a mulher dele e correu lá para o fundo daquele pomar de mexerica. E o animal foi correndo atrás dele. E urrava, gritava, o homem pedia socorro. A mulher estava na rua desesperada. Ela correu até um vizinho e chamou o homem, bateu na porta lá, gritou o nome, pedindo socorro. Os vizinhos saíram e vieram ao encontro dela, perguntaram o que estava acontecendo. Ela contou para eles o que havia ocorrido naquele momento e que o marido dela estava lá dentro do pomar de mexerica e que alguma coisa estava acontecendo com ele e ele estava gritando. Ela não sabia o que era e não podia ir até lá para ajudá-lo porque ela estava grávida, não conseguiria pular a cerca. O vizinho falou assim: mas que maluco, como que ele entrou ali? Aquele homem lá, todo mundo fala que ele vira lobisomem, o dono da casa, e ele entrou mesmo assim, na noite de lua cheia ali, pegar mexerica. E ela falou: eu insisti com ele, falei para ele não ir, mas não teve jeito. Ele entrou lá, disse que seria rápido, que voltaria bem rápido, trazendo a mexerica para mim, porque eu estou grávida e estava com vontade. E a culpada também fui eu. Eu não devia ter falado isso para ele, que estava com vontade de chupar a mexerica. O homem, o que morava ali perto, um dos vizinhos, de repente veio algum outro também e se juntou. Logo começou a se formar uma turma ali no meio da rua e eles estavam reunidos perto da cerca, olhando lá para o pomar, gritando o nome do homem: Cláudio! Cláudio! Venha pra cá! Cadê você, Cláudio? E eles só ouviam os gritos do homem lá no fundo do pomar: socorro! Socorro! E ouvia o rosnado e o ruído de uma fera que estava quebrando os galhos da árvore. Por alguns segundos eles ficaram calados e preocupados com o que estava acontecendo lá dentro. Alguns pensaram em pular a cerca e entrar na chácara, mas ficaram com medo. E todos comentavam: deve ser um cachorro muito grande que está correndo atrás do Cláudio, mas daqui a pouco ele deve chegar aqui. E ficaram ali naquela expectativa, alguns querendo pular lá dentro também para poder ajudar o Cláudio, e os outros falavam: não façam isso, vamos esperar aqui mais um pouquinho,
qualquer coisa a gente chama a polícia e a polícia entra com uma arma ali. A gente vai enfrentar o cachorro que jeito? Vai que seja um cachorro muito violento, ele vai morder todo mundo que entrar nesse pomar de mexerica. Em 5 minutos depois, o Cláudio chegou muito cansado perto da cerca e ele estava com a roupa toda rasgada, respirando profundamente, muito cansado, e gritava: socorro, me ajuda a pular a cerca, me ajuda a pular a cerca, tem um animal muito feio ali dentro. E o outro falou: é o lobisomem, o homem que mora aí, ele vira lobisomem em noites de lua cheia, é muito normal a gente ver ele andando por aí, principalmente nos lugares de mato. Ele vai correndo e sai durante as noites passear lá no meio da capoeira e só volta quando o dia está quase amanhecendo. E de repente, aquele animal apareceu correndo perto dele ali e deu um urro bem alto. Todo mundo ficou com o cabelo arrepiado, até mesmo quem estava lá na beira da cerca, do lado de fora da rua, saíram correndo e voltaram para suas casas e ficaram olhando pelas frestas da janela. O Cláudio, sem saber onde ele encontrou a força, grudou no galho da árvore, a mesma que ele usou para poder entrar naquele pomar, e saltou para o lado de fora e saíram correndo. Ele falou para a mulher dele: nunca mais entro ali. Bem que você falou que não era para eu entrar. Eu não encontrei aquele homem ruim que pega crianças para cozinhar, mas encontrei essa fera. E a mulher disse: o vizinho nosso ali, o seu João, ele disse que o homem que mora aí nessa chácara, ele vira lobisomem. Você nunca ouviu falar nisso, não? E o marido da mulher falou: não, nunca ouvi falar. Afinal de contas, faz pouco tempo que nós moramos aqui nessa região. Eu nem sabia que esse negócio existia. E aconteceu que naquela noite o Cláudio não conseguiu dormir. Ele ficou a noite toda pensando no que havia acontecido com ele e naquela fera que ele havia encontrado lá no pomar de mexericas. Quando amanheceu, o Cláudio disse para a mulher dele: eu vou lá na chácara conversar com o homem. E a mulher perguntou: mas vai fazer o quê? O que você vai falar para ele? Você vai falar que entrou na chácara sem pedir autorização para pegar mexericas? E o Cláudio disse: não, eu vou falar com ele para saber o que era realmente aquele negócio lá. E a mulher falou: mas era um lobisomem, todo mundo falou pra você que era essa fera que fica rondando ali e o homem que se transforma naquele bicho. O Cláudio disse: não, mesmo assim eu vou lá, eu preciso tirar a limpo esse negócio, porque senão eu não vou conseguir dormir mais uma noite. Passei a noite toda em claro pensando naquele negócio. E ele foi. Chega do lado, bateu palma na frente da chácara, o homem saiu para atender e o Cláudio disse: bom dia. O homem respondeu: bom dia, posso ajudar alguma coisa? Cláudio disse: o senhor ouviu algum barulho de madrugada aí no arredor de sua casa, no meio da chácara? O homem falou: sim, eu escutei sim os cachorros latindo, mas acho que alguma pessoa que entrou ali para pegar mexerica, ou era alguma raposa que passou correndo pelo quintal e os cachorros viram e fizeram aquela arruaça toda. E o Cláudio falou: não era cachorro não, era um bicho enorme e estão falando que era lobisomem. O senhor já ouviu falar de lobisomem por aqui? O homem deu risada: lobisomem aqui? E você acredita nessa história? Esse negócio não existe, não. Isso aí é só coisa para assustar a criança, principalmente, e outras pessoas que têm medo dessas coisas aí do sobrenatural. Quer saber? Isso não passa, na verdade, de conto de folclore, é história para boi dormir. E o Cláudio viu que aquele homem não ia dar ouvidos a ele, o que ele estava falando, e falou assim: olha, só tenho uma coisa para dizer para o senhor, toma cuidado, viu? Toma cuidado. Eu vi uma pessoa sair correndo da sua chácara aí, e ele falou que era um lobisomem que estava correndo atrás dele. Mais uma vez o homem deu risada e falou: é só isso que o senhor queria? Posso ajudar em mais alguma coisa? O Cláudio falou: não, é só isso mesmo, só vim saber se realmente existem essas coisas por aqui, mas o senhor falou que não, tudo bem então, obrigado, viu? E virou as costas e foi embora. Ao voltar para casa, o Cláudio encontrou a sua esposa e disse a ela: hoje eu não tenho mais dúvida. O lobisomem realmente existe e eu tive que correr muito para fugir dessa fera porque ele teria me machucado. E conforme histórias que a gente lê em livros, em filmes que passam na televisão, quem é arranhado ou mordido por lobisomem acaba se transformando numa fera também depois.